Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora vencer? Bora para mais um vídeo, o quarto vídeo aqui do canal. Conforme eu me comprometi com vocês, todo domingo às 10 da manhã eu vou compartilhar um conteúdo aqui falando sobre algum assunto específico, sobre a minha vida ou sobre alguma experiência. E hoje eu quero falar sobre Deus. Eu quero falar sobre o silêncio de Deus, também a resposta, por mais que você não entenda. E para você que ainda não me segue, siga, ativa o sininho para receber notificação quando eu receber o vídeo e deixa aqui nos comentários o que você está achando, dá seu feedback, manda sugestões. Queria agradecer também o pessoal aí que tem me mandado feedback bem positivo de uma palavra que chega ali num momento difícil que pode ajudar, né? Então eu sempre acredito que se uma pessoa for impactada, ajudada, se você puder fazer o bem para ela através das suas ações, já valeu a pena. Então já tá valendo a pena eu ter vencido o meu medo e estar aqui me expondo, galera. Então bora pro vídeo, bora pro conteúdo. Galera, eu quero trazer para vocês aqui, com base na minha vivência, o quanto Deus é maravilhoso. E assim, Deus é bom o tempo todo. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos que você não entende, mesmo nos momentos que você não tem capacidade de interpretar o que está acontecendo com você, Deus está sendo bom contigo o tempo todo, o tempo todo. E muitas vezes a gente trata com Deus como uma base de troca, né? De que, eu vou fazer isso e o Senhor me dá. Deus não precisa disso, cara. Na verdade é você que precisa dele. Então não existe essa base de troca, entendeu? Deus quer o melhor para você, isso é um fato. E se Deus fizer na sua vida, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não muda nada. E eu tô trazendo esse assunto aqui porque, cara, desde que eu me entendo por gente, eu não consigo enxergar um momento da minha vida que Deus não cuidou de mim, não me protegeu, não me ajudou, não me orientou e não me colocou no caminho do que Ele tem para minha vida. Então hoje eu tô aqui podendo gravar um conteúdo, podendo me expor, tendo essa capacidade de poder falar o que eu tô vivendo, porque Deus permite. Tu acordou hoje por quê? Porque Deus permitiu. Tu levantou da cama hoje por quê? Porque Deus permitiu. Tu tem saúde, tu tá vivo, você tá respirando, você tem uma família, você tem o que comer. Cara, tem muita coisa boa que Deus faz por nós todos os dias e a gente acha que isso é natural e a gente esquece de agradecer. Então seja grato, tá? E aí eu quero trazer aqui um momento da minha vida onde eu passei por uma situação desafiante, onde eu achei que Deus não estava comigo e eu estava, na verdade, com o coração ingrato. Eu gosto sempre de embasar o que eu estou dizendo com situações que eu vivi, para que vocês possam entender também e ter clareza disso. E às vezes você está passando por um momento difícil e às vezes você está orando e você não está vendo resposta. E você acha que Deus não está nem aí para você. Mas até no silêncio, Deus está cuidando de você. Tenha certeza disso. Certeza disso. E aí eu vou contar aqui uma experiência para vocês entenderem melhor isso, tá? Como vocês sabem no vídeo anterior, houve um momento onde eu saí da empresa que eu trabalhava e fui aprender a vender porque eu entendi que ali eu ia me desenvolver, ia crescer e eu ia ter capacidade de abrir um negócio, de ser um empresário, de poder ter meus negócios. E isso para mim, cara, foi muito importante. Onde eu vivi todo esse processo. E o objetivo de todo esse processo era me tornar um franqueado, era abrir uma escola, era ser dono de um negócio e através desse negócio poder transbordar na vida das outras pessoas com base nos meus resultados. Então esse sempre foi o meu sonho, sempre foi o meu objetivo. E aí o que aconteceu? Durante todo esse processo de desenvolvimento que eu tive lá, chegou um momento que era o momento de abrir a escola. Então era o momento de concretização daquele sonho. Cara, eu tava me sentindo muito realizado. Então eu já tinha falado com a Ju, a gente já tinha alinhado as coisas, a gente ia mudar para Jundiaí, ia abrir a escola, já tinha me movimentado lá com o meu sócio para a gente poder abrir a escola, nós já tínhamos visto o prédio, já tinha escolhido o prédio, então a gente estava bem encaminhado com tudo.
E aí a gente começou a fazer alguns movimentos para poder fazer essa transição. Então, por exemplo, eu tinha a minha casa, eu saí da minha casa porque tinha uma pessoa interessada em locar ela, aluguei ela, e aí eu fui morar na casa da avó da Ju, e fiquei na casa da avó, a ideia era ficar na casa da avó da Ju 1 mês, 2 meses no máximo, até a gente arrumar o apartamento para Jundiaí, poder se mudar para lá, e a Ju também fazer a transição do trabalho dela, para ela também poder, a gente poder fazer esse movimento. E aí a gente foi lá para casa da dona Júlia, que é a avó da Ju, cara, sou apaixonado por ela, cuidou da gente, a gente ficou ali assim 1 mês, e tava com tudo encaminhado para poder fazer o movimento. E aí, de repente, veio a pandemia. E acabou com tudo. Tudo. Acabou com tudo. E eu não conheço ninguém que não tenha sido impactado pela pandemia. Todos foram, sem exceção. O planeta foi impactado. E naquele momento, no meu individualismo, eu pensei em quem? Pensei em mim. Eu não acredito, na minha hora, no meu momento, na minha vez. Como assim, Deus? Comecei a questionar Deus, cara. Questionar Deus. Bravo. E na verdade ali, cara, eu tava com meu coração ingrato. Por quê? Porque eu não tinha capacidade de entender que Deus estava fazendo o melhor para minha vida, mesmo que eu não tivesse compreensão. Porque Deus é bom o tempo todo. E naquele momento, gente, eu fiquei muito bravo. Fiquei doido. Aí imagina, era 1 mês, daqui a pouco ficou 6 meses. E eu tava 6 meses morando de favor lá na casa da dona Júlia, cara. Quando eu me vi, eu tava numa situação, cara, muito difícil. Muito difícil. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? E lógico que tiveram uns caminhos ali, pessoas que me ajudaram para que a gente pudesse vencer todo esse processo. Mas trazendo para o que Deus fez na minha vida nesse momento, galera, ali eu estava com meu coração ingrato e não tive capacidade de entender que Ele estava fazendo o melhor para mim. Porque vamos pensar com carinho, depois de um tempo que eu tive maturidade para olhar para trás e entender aquilo, cara, Deus me livrou de um baita de um problema. Baita de um problema. E o meu coração ingrato estava cheio de ego. Cheio de ego, pensando só ali em mim. Porque pensa, eu fiz alguns movimentos aqui. E se eu tivesse ido? A Ju teria saído do trabalho, a gente teria alugado um prédio com um aluguel em média de 20 mil reais por mês, já teria assinado um contrato, já teria feito a obra, investido uma baita de uma grana para poder abrir a escola, já ia ter começado a colocar alunos lá, e já ia ter começado a movimentar uma estrutura gigantesca. E se a pandemia viesse depois? Não ia ser muito pior? Galera, como é que eu ia lidar com tudo isso? Sem poder abrir a escola, sem poder ter alunos, sem poder pagar as contas. Então quando eu olhei para aquilo, eu falei, Deus, me perdoa. Me perdoa. Porque eu sou pecador, eu sou humano, eu não tive capacidade de entender o que o Senhor queria para minha vida naquele momento. Mas naquele momento, sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava me protegendo. Deus estava me protegendo, Ele estava cuidando de mim, estava cuidando da minha família, estava cuidando dos meus projetos. Ele estava me dando segurança. Então pensa, galera, ia ser muito difícil para mim se a gente tivesse feito os movimentos. Deus poupou a minha família de passar por esse sofrimento. Então, automaticamente, como a gente não tinha feito esse movimento maior, a gente conseguiu passar pela pandemia enxuto, com poucos gastos, fazendo a movimentação que precisava, continuando vendendo, para poder fazer o trabalho. A Ju, enfermeira, então você imagina o que a Ju passou nessa pandemia, trabalho, dificuldade, a luta que foi para ela. Então, Deus nos protegeu de passar por algo muito pior, porque a minha incapacidade de compreender que Deus estava agindo na minha vida naquele momento fez eu ser egoísta, eu ser ingrato e olhar só para o meu próprio umbigo,
e achar que Deus não estava comigo. Mas na verdade ele estava, galera. E se não fosse ele, poderia ter sido muito pior. Então Deus me protegeu, ele me livrou de viver algo muito difícil e ele me ajudou a passar por todo o processo da pandemia de pé. Então eu tô trazendo esse exemplo para você, porque no momento em que você está passando a dificuldade, você está passando a situação, cara, é difícil você compreender o que Deus está fazendo na sua vida. Mas acredite, o que Ele está fazendo na sua vida, por mais que você não entenda, é para o seu bem. E você só vai conseguir entender isso quando lá na frente você desenvolver a maturidade que você ainda não tem para olhar para trás e falar, cara, era Deus. Mesmo não fazendo o que eu queria, era Deus. Então Deus é bom o tempo todo, galera. Acredite, todo mundo, sem exceção, galera, tá vivendo uma guerra dentro da sua própria cabeça, dentro do seu próprio mundo, dentro dos seus próprios desafios. Isso não tem a ver com classe social, com grana, não tem a ver com isso, tem a ver com o ser humano. Todos, sem exceção, estão passando por uma batalha, uma guerra dentro de si. Então, você também está passando isso aí. E seja qual for o momento que você está passando, acredite, Deus está contigo o tempo todo. Continua orando, continua agradecendo, continua caminhando. Por quê? Porque lá na frente você vai desenvolver a maturidade que é necessária para você poder olhar para esse problema, para essa situação que você está passando hoje e ter maturidade de falar, cara, que bom que isso aconteceu. Nós somos muito pequenos, galera. Sem Deus, nós não somos nada. Falei e repito. Você pode ter tudo. Se você não tiver Deus, você vai sentir um vazio dentro de você. Você não vai ter nada. Se tu não tem nada e tem Deus, você vai se sentir preenchido. Você vai se sentir preenchido. Porque quem tem Deus tem tudo. Beleza? Galera, hoje o vídeo foi mais curto, mais objetivo, mas com o objetivo de trazer uma mensagem do coração aqui para vocês e uma experiência onde eu achava que Deus tinha esquecido de mim. Eu achei que Deus estava no silêncio. E Ele estava mesmo. Ele estava no silêncio. Mas Ele não tinha esquecido de mim. Ele estava trabalhando em silêncio. E só depois eu tive a capacidade de enxergar que Deus estava fazendo o melhor para minha vida. Beleza? Galera, eu desejo para vocês uma ótima semana, que vocês possam acordar com o coração grato, sabe? Cara, olha hoje para o seu dia, olha para a sua vida, em vez de murmurar, em vez de ficar pensando coisas negativas, em vez de ficar aí rolando e consumindo um monte de bobeira, cara, pega uma folha de papel e escreve 10 coisas que tu é grato. Eu faço esse exercício quando eu tô ingrato. Aí eu vou lá e escrevo, cara, obrigado, porque eu tenho onde morar, eu respiro, eu tenho vida, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa incrível, eu tenho a Nina, que é minha cachorrinha, eu tenho um chuveiro quentinho para tomar um banho. Sabe quantos queriam ter um chuveiro quentinho igual tu tem? Muitas pessoas. Eu tenho uma cama, cara, maravilhosa para eu poder deitar, me renovar todos os dias, acordar firme e forte para poder lutar de novo. Você tem um lar, você tem o que comer. Tem gente que não sabe nem se vai comer hoje. Então, cara, se você tá com seu coração ingrato, tá se sentindo mal, tá se sentindo vazio, começa a fazer esse exercício de gratidão. Eu garanto para você que automaticamente você já vai começar a se sentir melhor. Tem um monte de gente aí que gostaria de estar vivendo a vida que você vive. Então seja grato. Tem um monte de gente abaixo de você que está olhando e falando, cara, se eu tivesse a vida desse cara, seria incrível. Então, eu não sei qual é o momento que você está passando. Essa mensagem eu escolhi agora falar sobre ela. Eu não pensei nela sobre a semana, mas desde o começo da semana eu tô com isso no coração. Falar sobre Deus, falar sobre Deus, falar sobre Deus. E hoje eu decidi falar sobre Deus.
que até no silêncio Deus está trabalhando. Mais uma vez, galera, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sem Ele nós não somos nada. Beleza? Pega essa reflexão, que você possa ter uma semana grata, uma semana incrível, uma semana de vitória, que você possa realizar todos os seus sonhos, que você possa lutar por isso, tá bom? Semana que vem eu tô aqui de novo, gravando mais um conteúdo, mais um vídeo, e vamos ver o que Deus vai tocar no coração pra gente poder aí falar. Deixa seus comentários se você quiser o tema específico, fala pra mim aqui se essa mensagem mexeu com você, escreve lá no comentário, coloca lá. Deus é bom o tempo todo. Beleza, galera? Ó, ótima semana pra vocês. Um beijo.